Eu senti de pregar algo essa noite, ainda dentro daquilo que eu estou falando desde ontem, mas senti também de falar rapidamente como foi, de fato, essa conferência que nós tivemos lá na igreja. Eu estou lá na comunidade Alcance desde a fundação dela, há 15 anos atrás. Começamos numa pequena garagem, um grupo de mais ou menos 30 pessoas. Na segunda reunião já éramos um grupo de quase 60, já não cabia mais naquela garagem. Na terceira reunião em diante já precisamos alugar algo, e hoje somos uma comunidade mais ou menos 4.000 e poucos membros. Mudamos para um prédio novo. O Senhor nos deu condições de reformar um prédio durante 2 anos para que nós pudéssemos mudar um antigo supermercado. Tudo foi feito lá com muita excelência. Quem já esteve lá viu que a gente não poupou esforços, grana sim, isso a gente poupou para fazer a coisa bem feita na melhor eficiência possível, nada de desperdício, mas a gente não poupou esforços para poder dar conforto para as pessoas que estão lá. Mas sabe o que é interessante, queridos? Às vezes a gente toma uma decisão de vir a um culto, vir escutar a palavra de Deus, e às vezes nós queremos escutar aquilo que é bom para o nosso ouvido, aquilo que é gostoso. Não pensa você que foi fácil para eles virem aqui dizer, a gente está indo embora. Não pensa você que é fácil quando você tem que pregar uma palavra que parece meio que está brigando com todo mundo para depois consertar as coisas. Quando você toma uma decisão de vir a um culto, querido, você inconscientemente está abrindo seu coração para receber uma palavra, amém? E intencionalmente você já está disposto a uma mudança de vida. Quando você recebe algo que realmente edifica a sua casa, edifica a sua vida, você tem coragem de colocar aquilo em prática, amém? Quem está conseguindo entender, amém? Alguns de vocês que estiveram aqui, quem estava aqui durante o seminário? Só para ter uma ideia, bastante gente. Quem não estava, procura um desses que levantou a mão, porque eles estão habilitados a ministrar sobre a sua vida, e inclusive eles têm o material todo que foi utilizado aqui para poder ministrar na sua vida. Já estão habilitados, são professores aí já prontos para poder pregar aquilo que foi pregado. Mas quem esteve aqui percebeu que o que eu tentei trazer é que existe um tempo na nossa vida onde nós precisamos estabelecer ordem, onde nós precisamos estabelecer que as coisas precisam ser bem feitas, para que Deus possa agir. Você viu nesse testemunho, talvez você ainda não tinha prestado atenção nesse detalhe, mas um detalhe de ordem estabeleceu o extraordinário de Deus, porque esse abrir portas que a Rutiane falou é o extraordinário de Deus. É aquilo que eles não conseguiam fazer na força do braço, ou ainda não tinham como saber como aconteceria. Isso chama extraordinário de Deus, que só acontece quando está estabelecido um nível de ordem. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 14:40 assim: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Essa é a instrução do Senhor. Eu quero compartilhar um texto com vocês, que eu compartilhei aqui ontem à noite. Um texto que me chamou muito a atenção, porque ele tem os dois extremos. O extremo de quem está posicionado em Deus e quer viver o extraordinário e vive o extraordinário, e quem simplesmente, no mesmo momento, abandona o extraordinário porque começa a olhar para o que o mundo prega. Veja, quando você é impactado por Deus, não há uma garantia de que você vai ficar imune às tentações, mas quando você é impactado por Deus, você ganha ferramentas para poder combater o bom combate, amém? Eu quero que você seja impactado pela palavra hoje. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20, nós vamos ler novamente a história do rei Ezequias, que foi curado. 2 Reis 20, nós vamos ler a partir do versículo 1. E Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa. Essa é a chave
do que nós vamos trabalhar nesta noite. Ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, versículo 3, ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Uma pausa aqui, querido. Ezequias foi um rei que, assim como seus antepassados, destruiu toda a idolatria a outros deuses que existiam em Israel, acabou com cultos pagãos, acabou com monumentos aonde tinham praças públicas, e tudo foi consagrado ao Senhor. Ele era um homem íntegro, um homem que realmente buscava o Senhor, um homem que realmente estava olhando somente para o Senhor, e ele chorou amargamente de tristeza porque ia morrer. E no versículo 4, Isaías está indo embora, o profeta está indo embora, mas sem que ele tivesse ainda saído do pátio central do palácio, a palavra do Senhor veio a ele e dizendo, no versículo 5, volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, ele era rei em Israel, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. O Senhor falou assim, para que Isaías contasse a Ezequias o rei, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor, ou seja, irá adorar ao Senhor no templo. Daí no versículo 6 vem uma instrução, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto esta cidade, defenderei essa cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo, amém? E, presta bem atenção aqui, ele foi curado, ele teve o tempo de vida aumentado. Se você ler um pouco mais adiante, você vai ver que ele morreu com 54 anos, então nessa época ele tinha 39 anos, era jovem. 50 anos hoje em dia já é jovem, né? As pessoas estão vivendo até 90, né? Então, 90, 100 anos, ele era jovem. E ele tinha um coração fiel ao Senhor. E o Senhor acrescenta 15 anos, mas ele tinha uma missão para cumprir. Qual era a missão? Colocar em ordem a casa. As coisas não andavam muito bem. O reinado não estava muito bem. Ele ainda não tinha filhos, ele não tinha uma descendência. Então o Senhor está falando, olha, põe tua casa em ordem, cria tua descendência, organiza tudo, para que você possa morrer tranquilo, e que um filho seu possa assumir um reinado. Aí no versículo 7, Isaías disse, olha, peguem uma pasta de figo, pegaram esta pasta, puseram sobre a úlcera que estava fazendo ele adoecer. Ezequias recuperou imediatamente a saúde. No versículo 8, Ezequias, ainda querendo ter certeza que esse plano estava estabelecido, pergunta para Isaías, né? Ezequias, querendo saber se esse plano estava bem estabelecido, pergunta para Isaías, qual vai ser o sinal que o Senhor me curou, e que ao terceiro dia eu subirei para poder louvá-lo na casa do Senhor? Aí Isaías responde, olha, este é o sinal, versículo 9, este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que Ele cumprirá o que prometeu, porque o Senhor sempre é fiel, amém? O Senhor nunca mentiu, nunca mentirá, amém? E aí, esse é o sinal que você, versículo 9, esse é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Aonde que ele está falando isso? Tem um relógio na praça, o relógio de Acás. Então quando o sol bate naquele mastro do relógio, ele faz a indicação do tempo. E aí o profeta está perguntando, você quer que o relógio vá para frente ou você quer que o relógio vá para trás? E aí Ezequias respondeu, no versículo 10, é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então versículo 11, então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e o Senhor fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás.
Então o rei Ezequias estava curado e tinha a certeza de que Deus ia cumprir a promessa. Amém? Veja, presta bem atenção. O que Deus pediu para ele? Arrume a sua casa. O que Deus confirmou? Que eu te curei e eu vou te dar o tempo que eu estou dizendo que eu vou te dar. Está aqui marcado, nós estabelecemos. Deus não muda a sua palavra. Então Ezequias sabia que ia viver os próximos 15 anos. Então ele tinha todas as condições para poder realmente arrumar a sua casa. Mas aí acontece algo esquisito que muitas vezes acontece na nossa vida também. Sabe, queridos, quando eles vieram aqui testemunhar, eu lembrei dessa passagem. Sabe, eles podiam ter já se embriagado com a bênção, ter dado tchau para os mais íntimos e já estarem lá na Europa e falando, graças a Deus fomos embora. Mas eles vieram testemunhar do favor do Senhor. Deixaram instruções preciosas durante o testemunho. E olha que interessante o que acontece com esse rei. Um rei que tinha intimidade, um rei que tinha relacionamento com Deus, um rei que viu o extraordinário acontecer na vida dele. Passa um tempo, versículo 12, o rei da Babilônia, o Merodach-Baladã, filho de Baladã, no versículo 12 diz assim: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente ao rei Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Eu já sabia que ele estava curado. Mas olha que interessante, Ezequias recebeu bem os mensageiros, mas a palavra não fala que ele testemunhou da cura. A palavra não fala da gratidão dele, de Deus ter dado mais 15 anos. A palavra não fala dele ter agradecido ao Senhor por ter recebido essa bênção. Pelo contrário, a palavra fala assim: Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a sua casa. Mostrou a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Onde estava o coração de Ezequias agora? Em Deus? Não mais. Estava em coisas. Ezequias gostou daquele tempo acrescido, mas começou a olhar para a sua riqueza, para aquilo que ele tinha, para o seu arsenal, para os azeites finos, para os seus tesouros, e começou a se vangloriar disso a ponto de se metidar, Começou a dar declaração de imposto de renda para outros, começou a mostrar isso para quem não devia mostrar. E olha como a palavra começa a ficar dura. E fica calmo, fica tranquilo, nós vamos entender o que essa palavra quer comunicar, e você vai sair daqui com instruções claras de como colocar sua casa em ordem, amém? Para que não te aconteça o que acontece no final desse texto. Versículo 14 diz assim: então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, lá da Babilônia. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Isaías já sabia onde é que estava o coração de Ezequias. Ezequias respondeu, versículo 15: viram tudo o que há no meu palácio, não houve nada dos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Esse camarada estava seduzido pela riqueza. Versículo 16: então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Versículo 17: eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Versículo 18: alguns dos seus próprios filhos, inclusive ainda não tinham nascido, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos, sejam castrados no palácio do rei da Babilônia. Meu Deus, que terrível que é essa indicação do que vai acontecer. Porque ele começou a confiar nas riquezas. Veja, ele ainda não tinha uma descendência, mas a descendência dele estava condenada.
Porque ele parou de olhar para Jesus, parou de olhar para Deus e começou a olhar para a circunstância boa que ele tinha. Um vidão, um carrão, uma boa casa. Parou de escutar o Senhor. Diferente do que essa família testemunhou aqui, que escutou o Senhor e está abrindo mão do conforto que tem hoje, do leite que emana, né, da terra que emana leite e mel, para ir para uma outra terra, mas que também vai emanar leite e mel, em nome de Jesus, amém? Mas estão abrindo mão de algo. Ezequias gostou daquilo que ele tinha, colocou o coração naquilo que ele tinha, ficou disposto a abrir mão da sua descendência, porque ficou satisfeito com o tempo que ele ganhou. E aí, depois de escutar essa dura palavra do Senhor, que ele perderia tudo, que os filhos seriam levados como escravos, que os filhos seriam castrados, ou seja, não reproduziriam mais, ele não teria mais descendência, ele responde algo para o profeta que é surpreendente. Olha o que ele responde para o profeta. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois a palavra de Deus fala assim: pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança, porque se os meus filhos forem castrados, se eu perder tudo, o problema é deles, não é meu. Essa é uma postura de um homem egoísta, que não quis mais saber da sua família, ganhou uma bênção e jogou fora a bênção. Sabe por que eu joguei fora? Abra comigo lá em 2 Reis, aliás, pula para o capítulo 21 de 2 Reis. Vai falar do reinado do primeiro filho de Ezequias, Manassés. Versículo 1, 2 Reis, capítulo 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Hefzibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel, pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias seu pai havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste a Deus Azera, o que Acabe, rei de Israel, havia feito. Postou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Querido, edificou altares errados. O filho dele foi um governante terrível. Segundo alguns estudos, se fala que foi o pior rei que Israel já teve, por falta de um pai que não exerceu um sacerdócio correto dentro de casa. Um legado que foi deixado de destruição. Então nós precisamos aprender com esses ensinamentos. Querido, a palavra de Deus traz instrução, amém? Você crê nisso? Quando nós lemos uma história como essa, que tem um final trágico, não é para trazer peso para a nossa vida, é para trazer instruções para que a gente nunca entre nesse lugar, amém? Às vezes, quando nós entramos nesse lugar, nós deixamos legados terríveis para os nossos filhos. O que nós temos para aprender? Onde há desordem, há retrocesso. Na primeira parte desse texto, a gente percebe que um relacionamento intenso com Deus gera milagres. É inegável que antes de se seduzir com as riquezas, Ezequias era um rei reto, um rei que estava olhando para o Senhor, um rei que fazia as coisas de acordo com o que o Senhor pediu, e foi vitorioso nas guerras, foi vitorioso aonde esteve presente. Foi um bom rei para Israel, foi um bom rei para o povo, diferente do seu filho. Segunda lição que nós precisamos, a primeira lição então é que um relacionamento com Deus gera milagres, amém? Então, se tivermos um bom relacionamento com Deus, o que vai acontecer? Vamos estar aptos a viver o milagre. Segundo ensinamento desse texto que eu quero compartilhar com vocês: o erro de confiar nas circunstâncias. Às vezes nós começamos a prosperar um pouquinho e nós começamos a colocar o nosso coração naquilo. Olha, agora não tem perigo mais, agora eu tenho uma casa, agora eu tenho um carro, agora eu tenho um filho formado, agora nada mais pode me atingir. Isso é um erro. Você confiar nas circunstâncias é extremamente perigoso. Pedro, quando
lá em Mateus, quando sai do barco para encontrar Jesus, ele caminha sobre as águas. Mas quando ele começa a olhar para a circunstância, o vento forte, a tempestade que estava acontecendo, quando ele tira os olhos de Cristo, ele começa a enfrentar a circunstância e ele começa a afundar. É um erro a gente confiar na circunstância, seja uma circunstância ruim ou seja uma circunstância boa. É um erro quando nós começamos a achar que o limite do banco vai nos suprir toda e qualquer necessidade. É um erro nós acharmos que um cartão de crédito resolve todos os nossos problemas. É um erro nós acharmos que um parente rico vai nos salvar todas as vezes que nós tivermos dificuldade. É um erro nós acharmos que o nosso emprego resolve tudo. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. E é fácil a gente colocar os olhos em Jesus quando a circunstância não depende de nós. Quando há uma doença grave na sua família, você não tira os olhos de Jesus, porque você sabe que você não vai conseguir na força do braço resolver aquele problema. Então você consegue olhar para Jesus e não parar de olhar para Jesus, porque você não tem a menor condição de resolver aquele problema na força do teu braço. Porque às vezes, enquanto existe o recurso, você fica correndo o mundo atrás de especialistas para poder achar uma cura. Em vez de ajoelhar e clamar ao Senhor, você coloca a tua confiança no lugar errado. E aí a gente não consegue entender por que as coisas não vão bem. Porque a gente começa a olhar para as circunstâncias achando que aquilo nunca mais vai acabar, ou que aquilo nunca mais vai ter problemas. Ezequias cometeu um erro grave. Ele começou a olhar para a circunstância que naquele momento era maravilhosa. Ele tinha uma boa casa, ele tinha servos, ele tinha uma boa condição financeira, ele tinha um exército, ele tinha um arsenal. Na cabeça dele nada podia dar errado naqueles 15 anos, porque ainda fazendo errado ele acreditava na promessa, porque ele pediu uma prova, e a promessa dizia que ele teria paz naqueles 15 anos. Depois ele não queria mais saber o que ia acontecer. Depois ele literalmente falou que se lasque todo mundo, eu não estou nem aí. E nós não podemos pensar assim. Você concorda comigo? Nós não podemos pensar assim. Nós precisamos olhar para Cristo e cuidarmos da nossa família, para que não aconteça o que aconteceu nesse texto. Terceiro ensinamento importante desse texto: uma oportunidade desperdiçada. Querido, Deus nos dá o tempo todo oportunidades maravilhosas de testemunharmos, oportunidades maravilhosas de ganharmos pessoas para Jesus, oportunidades maravilhosas todos os meses, por exemplo, de dizimarmos e podemos dizer em quem nós confiamos. Tive uma experiência muito interessante na minha vida. Eu fui a um hospital um dia visitar um casal da nossa coordenação. Tinha nascido o bebê deles, e eu e minha esposa fomos ao hospital, e a gente, era o mesmo hospital que tinha nascido minha filha Luísa, né? Minha filha Luísa já tem 15 anos, minha filha Beatriz, que está aqui me acompanhando, mas está vendo a Mayumi pregar num evento que está tendo aqui paralelo, tem 21 anos, e eu tenho um filho de 8, de 7 em 7 anos. Lá em casa a coisa prosperou, irmão, né? E nesse dia eu fui lá nesse hospital, e eu e minha esposa decidimos ir lá na área que tem os bebês. Antes de ir no quarto visitar o casal, nós decidimos de ir naquela área onde tem o vidro ali, para a gente relembrar quando a Luísa nasceu. Foi um momento de muita festa para nós, e a gente decidiu. Mas quando nós chegamos naquela sala, tinha uma família chorando, e uma mocinha que dava para perceber que, né, ela ainda estava com o roupão do hospital, ela chorando. E eu falei para minha esposa: essa criança deve ter morrido. E naquela hora o meu coração encheu de uma esperança de que, se eu orasse por aquela criança podia recuperar o fôlego de vida, porque o Senhor dá fôlego de vida. E eu falei isso para minha esposa, e minha esposa falou: amor, não vamos fazer isso, puxa, eles estão sofrendo. Nós fomos incrédulos naquela hora. Ele disse: até hoje, quando eu falo disso, me dói demais, porque eu perdi uma chance. Eu desperdicei uma oportunidade de ter orado por aquela criança, e eu tenho certeza absoluta no meu coração que aquela criança teria voltado à vida. E eu desperdicei uma oportunidade. E eu tomei uma decisão naquele dia de nunca mais desperdiçar oportunidades, quando eu entendi que eu tinha perdido uma.
aquela criança está enterrada, porque eu não tive coragem de lutar contra as mentiras de Satanás e orar. Querido, eu não ia fazer nada, eu só devia orar. Quem ia fazer era o Espírito Santo, quem ia soprar na vida daquela criança era o Senhor. E eu fui covarde como Ezequias foi. Eu nunca mais deixei de orar por um enfermo, mas eu perdi uma oportunidade. E sei que quando eu chegar no dia lá de passar limpo minha vida, eu tenho essa pendência. Ezequias perdeu uma oportunidade de deixar um legado para a família dele. E eu quero te encorajar a nunca mais perder oportunidades de deixar um legado. Sabe, querido, não sei se hoje, quando você acordou, você lembrou de olhar para a sua esposa, falando para os homens agora, ou para os solteiros. Não sei se você lembrou hoje de desejar feliz Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a todas vocês hoje, pelo dia. Uma mera lembrança de que nos outros 364 dias do ano, são vocês que realmente fazem a coisa acontecer dentro das casas. E se nós perdemos essas oportunidades, mínimas que sejam, nós estamos agindo como Ezequias. Nunca mais deixe uma oportunidade ser desperdiçada. Ezequias, ao deixar de colocar sua casa em ordem, gerou um legado terrível. Querido, quando você esquece uma data comemorativa, você está gerando insegurança. Quando você esquece o seu aniversário de casamento, você está gerando insegurança. Se você tem dificuldade de lembrar datas, vou dar uma revelação para você: o celular ajuda, o Facebook ajuda. Mas por favor, não esqueça mais. Não perca oportunidades de abençoar a vida dos seus filhos. Todos os dias eu falo para os meus filhos que o Senhor esteja com você aonde você for, porque se naquele dia eu for embora, a última palavra que meu filho vai lembrar de mim é que eu abençoei a vida dele. Eu falo o tempo todo para minha esposa que eu amo ela, várias vezes por dia, porque se eu for recolhido, o que vai ficar na cabeça da minha esposa é que todos os dias eu dizia que eu amava ela. Eu aprendi muito com esse texto, aprendi muito. E recentemente participei pelo menos de umas 3 ou 4 pregações, eu acho que você estava numa delas, falando sobre esse texto, falando sobre a importância de nós não perdermos mais oportunidades. Teve uma palavra sobrenatural que falou isso, né? Querido, não dá mais tempo de perder oportunidade. Nós não sabemos quando é o dia que o Senhor vem nos buscar. Então, se você ficar perdendo oportunidades, você vai desperdiçar o tempo. Nós não sabemos quantos anos nós temos de vida, por isso não possamos mais perder oportunidades. A quarta lição preciosa desse texto, e uma chave preciosa que nós precisamos entender: entretanto, se Ezequias tivesse colocado sua casa em ordem, nós teríamos lido uma história bem diferente, não teríamos? Você tem convicção disso? Amém? Então deixa eu te falar uma coisa, querido. Talvez tenha alguma coisa que você aprendeu nesse seminário que você precisa colocar em ordem. Comece a fazer isso hoje. Comece a colocar em ordem o relacionamento com Deus. Comece a colocar em ordem o relacionamento com a sua família. Comece a colocar em ordem o relacionamento com o seu trabalho. Comece a colocar em ordem a sua fidelidade com o Senhor, para que você possa gerar um legado bem diferente do que aconteceu com Ezequias. Sabe, queridos, hoje eu falei no almoço, né, nós estávamos almoçando, e eu falei assim: que gostoso ver a flecha indo mais longe do que eu fui. Eu tenho visto minha filha hoje, de 21 anos, formada, especialista numa área que ela está, na área de comunicação e mídias sociais, palestrando, indo longe, fazendo workshops, dando ensino sobre isso. Querido, a flecha está indo mais longe, e eu quero que ainda vá mais longe, e eu creio que eles ainda vão ficar muito maiores, porque eu me preocupei com o legado. Eu me preocupei em deixar a casa em ordem, para que eles tivessem um ambiente para poder decolar e voar cada vez mais alto. Eu digo que minha casa profeticamente é um aeroporto, para que meus filhos possam decolar, mas quando precisarem possam aterrissar.
Mas o tempo todo você precisa lançar seus filhos. O tempo todo você precisa abençoar os seus filhos. O tempo todo você precisa realmente estar interessado no legado deles. Não estou falando de herança, essa é importante você deixar. Estou falando de legado. Legados são atitudes, reforçadores, palavras de bênção, palavras de incentivo. Se Ezequias tivesse organizado a sua casa, a única coisa que Deus pediu: põe em ordem a sua casa. Se ele tivesse feito isso, a história seria diferente. Muito provavelmente Manassés teria sido o melhor rei que Israel já teve. Eu tenho convicção disso, porque quando eu abençoo os meus filhos, eu tenho convicção de que as palavras que saem da minha boca geram vida, porque é o que a palavra me ensina. Então, se eu abençoo os meus filhos vão muito mais longe do que eu já fui e do que eu ainda vou, eu creio. Está conseguindo entender? Você tem o poder na mão de atrair a presença do Senhor para organizar a sua casa. Querido, se sua casa for organizada, sabe o que vai acontecer? Automaticamente, e agora estou falando de forma natural, automaticamente você prospera. Nós vimos isso aqui no seminário. Quem entendeu que a partir do estabelecimento de ordem existe o progresso? Quem entendeu durante o seminário, levanta a mão. Querido, isso é precioso. Está na palavra. Nós vimos diversos versículos que apontaram para a mesma direção, que através de ordem e organização há progresso. Pastor Philip Murdoch, no livro dele Ordem e Progresso, escreve assim: a realidade é que crescimento, prosperidade e abundância, e nós falamos de uma vida abundante, são diretamente proporcionais ao nível de ordem estabelecido na sua vida. A ordem gera a capacidade para o progresso. A ordem é a tua parte da história. Veja, o que foi pedido para Ezequias: põe em ordem a sua casa. O extraordinário o Senhor fez, curou ele. Olha que interessante, quando você olha para alguns milagres da palavra de Deus, você vai ver o extraordinário. Eu falei aqui da viúva do azeite, do cego Bartimeu, daqueles homens que levaram aquele aleijado e ele foi curado. Aqueles homens tiveram toda uma ordem, uma organização para colocar ele lá dentro da casa onde estava Jesus. Romperam o telhado, fizeram um elevador, colocaram aquele homem lá, ele foi curado. Tantos outros milagres que são precedidos de ordem para que haja o avanço. Agora, existem ordem que tem a ver com obediência, e foi pregado aqui também durante o testemunho. Isaac vivia, lá em Gênesis 26, Isaac vivia num tempo onde a escassez estava tão grande, a seca era tão grande, que as pessoas estavam indo embora daquele lugar. E Isaac também resolve ir embora, mas ele vai conversar com o rei, e durante a ida para conversar com o rei, Deus fala: fica aonde eu te disser para ficar, eu vou te abençoar. E Isaac decide ficar numa terra seca, e ele decide ainda mais crer na palavra de forma obediente, e ainda estabelece ordem, porque cavava poços, achava água e plantou. E olha o que acontece quando você obedece e estabelece um nível de ordem na sua vida. Lá em Gênesis 26, no capítulo 12, diz assim: e semeou. É um ato de fazer. Você concorda comigo? As sementes não saem do saco automaticamente para dentro do terreno. Tem um ato de trabalho, tem um ato de ordem. Como é que faz para plantar? Você pega um saco, de milho, 60 quilos lá, um saco grandão, e você joga num único lugar na plantação e fica esperando espalhar sozinho? É isso que acontece? Não, tem um trajeto que você tem que fazer, tem uma quantidade que você tem que jogar, tem uma ordem que se estabelece durante a plantação, para que haja a sequência correta para poder colher. Mas semear é uma atitude, e Isaac semeou naquela terra, e semeou Isaac naquela mesma terra. Veja, a palavra de Deus indica para que não haja confusão. Naquela mesma terra, aquela terra seca, aquela terra que não tinha água, mas aonde ele cavava ele achava água. E colheu naquele mesmo ano, para que não haja dúvida se foi no ano seguinte ou se foi em ano depois, naquele mesmo ano, daquela seca difícil, ele colheu 100 medidas. Para cada semente que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Lembra do padrão que eu falei durante o seminário?
Primeiro você faz, depois o Senhor abençoa. Ele primeiro semeou, depois o Senhor abençoou. Ele colheu 100 vezes mais. Quando a sua casa estiver em ordem, querido, você vai colher 100 vezes mais. Amém? Você vai semear e vai colher 100 vezes mais. Você vai trabalhar e o seu trabalho vai prosperar, porque a sua casa está em ordem. Amém? Isaac estabeleceu ordem. Jesus estabeleceu ordem no seu ministério. Sequenciou a forma como ele trabalhou com os discípulos. Ele criou toda uma sequência de oração que nós usamos até hoje. E o ministério de Jesus prosperou, amém? Estamos até hoje aqui. Prosperou e prosperou muito, e vai prosperar muito mais ainda, em nome de Jesus. Quero encerrar dizendo algumas coisas, algumas dicas, mas quero dizer algo que também está no livro Ordem e Progresso, do pastor Philip Murdock, que diz assim: sem ordem não há liberdade. E o que Satanás quer? Roubar, matar e destruir. Mas o que o Senhor veio fazer para nós? Nos dar vida, e uma vida em abundância. Quero te dar algumas dicas de como você deve se organizar para crescer, para ser diferente do que Ezequias fez. Depois esse esboço vai ser compartilhado e você vai poder pegar essas dicas lá na célula. São dicas simples, mas que funcionam. Primeiro, confie apenas em Deus, amém? Tenha uma unidade completa com a sua família. Vocês viram aqui que uma decisão tomada em família abre portas. Se só o Edson tivesse decidido isso, a esposa estava triste e amargurada. Se só ela tivesse decidido aquilo, o Edson estava triste e amargurado. Se só eles dois tivessem decidido, os filhos estavam revoltados, porque não querem mudar daqui, tem amigos. Mas como eles decidiram em família, o que vai acontecer? As portas foram abertas. E portas abertas, como a palavra também fala, o céu se abre e derrama provisão sobre decisões assim. Então tenha uma unidade completa com a sua família, cônjuge e filhos. Aprenda a declarar vitória mesmo em tempos de crise. Não aceite as crises. Leia Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. Aprenda a profetizar sobre a sua casa. Aprenda a profetizar sobre os seus filhos. Aprenda a profetizar sobre os filhos dos seus filhos. Aprenda a profetizar sobre o seu relacionamento. Todos os anos eu faço uma renovação de votos com a minha esposa e eu escrevo uma declaração profética do nosso próximo ano de relacionamento. Como a gente vai crescer junto, como nós vamos melhorar enquanto casal, como vai melhorar nossa intimidade, como a gente vai poder ajudar pessoas, como o nosso casamento vai expressar o amor de Deus. Todos os anos nós fazemos isso no nosso aniversário de casamento. A gente sai para jantar e eu abro um papelzinho onde eu escrevi durante um período a minha renovação de votos com ela. Eu tenho feito isso já há alguns anos. E querido, quando termina o ano a gente dá uma olhadinha naquela lista e tudo que foi profetizado acontece. Aprenda a profetizar sobre a sua casa. Palavras de bênção, não de maldição. Palavras de vida, não de morte. Outra dica importante: aprenda a buscar conselhos com pessoas verdadeiramente cristãs e que podem lhe ajudar. Eu tenho uma palavra chamada importância de pedir ajuda. Eu afirmo, através de alguns textos bíblicos, que toda cura começa com um pedido de ajuda. Aprenda a pedir ajuda. Está difícil alguma situação na sua área para você colocar em ordem? Peça ajuda. Tem pessoas que já venceram naquela área e vão poder te ajudar. Seja na área sexual, seja na área moral, seja na área do trabalho, seja na área financeira, alguém vai conseguir prover ajuda. Há pastores e líderes nessa casa que têm buscado instruções. Eles foram lá, ficaram 5 dias num congresso para aprender. Você também pode fazer isso, querido. Não custa tão caro quanto você pensa, não é tão difícil quanto parece. É uma questão de planejamento. Mais uma instrução: trabalhe com afinco, dedicação e alegria. Não existe nenhum milagre na Bíblia que não foi precedido de alguma ordem e de algum trabalho. Tenha sonhos e lute pelos seus sonhos. Execute diariamente a fé em todos os momentos. E para encerrar o seminário de finanças, eu vou repetir algo que eu repeti já desde a primeira vez que eu vim e agora de novo. Aprenda definitivamente, querido, a ser fiel no pouco, para que você possa ser colocado no muito. Não há como Deus abençoar a sua vida financeira
se você tem um nível de infidelidade instituído no seu coração. Tem pessoas que questionam o porquê do dízimo. Tem pessoas que questionam o porquê eu devo ofertar. Tem pessoas que nem sabem o que é uma semeadura. Queridos, Deus vai agir de acordo com a sua fé. Deus vai derramar sobre a sua vida de acordo com a sua fidelidade. Deus vai confiar em você de acordo com a confiança que você expressa nele. Então, se tudo que eu falei até agora ainda não está claro para você, deixa eu te dar uma dica preciosa. Se você quer prosperar em todas as áreas da sua vida, aprenda a ser fiel no pouco. Seja fiel com os seus filhos e você vai ver eles prosperarem. Seja fiel com o seu cônjuge e você vai ver ele prosperar. Seja fiel com o seu chefe e você vai ver a empresa prosperar e você prosperar. Seja fiel com as suas finanças e você vai vê-la prosperar. Seja fiel com o tempo que você serve dentro da igreja, porque a igreja vai prosperar e você vai prosperar. Amém? Você crê nessa palavra? Eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar para encerrar. Eu queria pedir para a equipe de louvor pudesse vir ajudar o guerreiro Edson, que ficou aqui de pé. Tem algo precioso que nós precisamos aprender, querido. Deus tem algo reservado para você. Deus já estabeleceu que o desejo do coração dele é que você tenha paz e prosperidade, que você não sofra dano, que os planos do Senhor para nós são planos de paz, prosperidade, não de incertezas, inseguranças. Mas o que falta para mim poder viver tudo isso? Muitas vezes falta coragem e ousadia de mudarmos comportamentos que nos levam à infidelidade, mudarmos comportamentos que nos levam a um nível de desregramento de alguma coisa na nossa vida. Eu quero te encorajar a nos próximos dias tomar decisões de colocar a sua casa em ordem. Não porque você vai morrer, mas principalmente porque o Senhor quer acrescentar mais na sua vida, amém? E assim como a palavra do Senhor é viva, que ela possa fazer morada no seu coração, e que o Espírito Santo possa convencer você das verdades que foram ditas através da palavra de Deus nesses 2 dias aqui. Eu só sou um instrumento, querido. Inclusive tenho plena convicção de que tudo que eu sou hoje em Deus só existe porque eu estou em Deus. Porque se eu não estivesse em Deus eu não seria absolutamente nada. Tenho convicção inclusive que nem vivo estaria, porque o Senhor tem me sustentado para um propósito, e eu entendi o meu propósito. Então eu tenho trabalhado com afinco, para que o meu propósito sempre esteja alinhado com o Senhor. Eu quero te encorajar a tomar essas decisões. Talvez seja começar arrumando a cama, talvez seja começar arrumando a gaveta, talvez seja começar tendo uma agenda, talvez seja começar a ser fiel no pouco, para que Deus te coloque sobre o muito. Feche os teus olhos, nós vamos orar.